Parabéns, deputado Milton Salomão. Próximo orador inscrito é o deputado Wilson Cabral. Queria informar a Vossa Excelência que outros deputados estão inscritos para fazer parte do expediente inicial. A mesa queria contar com a colaboração de Vossa Excelência. E seu tempo regimental é de 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, servidores desta casa, o que me traz aqui hoje, nesta tribuna, é um assunto muito grave, um assunto que diz respeito ao município de Campos dos Goytacazes, que no dia de hoje, não somente eu, mas certamente toda a população de Campos, além de estarrecida, como eu, estamos de luto e, por que não dizer, indignados. Por uma decisão judicial de caráter liminar da segunda vara do trabalho do município de Campos dos Goytacazes, e decisão judicial não se questiona, se cumpre e se faz interposição de recursos jurídicos, caso não se concorde com ela. Pasmem, senhores, estão na rua, estão demitidos, no dia de hoje, 6.400 trabalhadores e trabalhadoras do município de Campos dos Goytacazes. Olha, num primeiro momento, quando se fala, é preciso parar para dimensionar a gravidade desta notícia e desse ato de demissão de todos esses trabalhadores. Não estou falando aqui de 6 trabalhadores, nem de 60 trabalhadores. Estamos falando, senhor presidente, senhores deputados, deputado Flávio Bolsonaro, deputado Conte Bittencourt, da demissão de 6.400 trabalhadores e trabalhadoras do município de Campos dos Goytacazes. Ou seja, 40% dos trabalhadores terceirizados com contratos temporários naquele nosso município. E aí, não me resta outra alternativa, a não ser estar aqui para dar ciência aos nobres colegas deputados da gravidade do que está ocorrendo no município de Campos, um dos municípios mais importantes desse estado e desse país, que contribui com mais de 80% do petróleo nacional, responsável pela autonomia do petróleo nacional, e de uma hora para outra, da noite para o dia, nos vemos, e o termo não é exagerado, senhor presidente, estamos diante de um caos social. Nós temos já exemplos de pessoas emocionalmente desestabilizadas, pessoas internadas, com crises hipertensivas, com crises de depressão, pois é muito duro, senhor presidente, da noite para o dia, se saber que um chefe de família ou que uma chefe de família, da noite para o dia, passou a não estar empregada, ou seja, está desempregada, sem saber qual será o seu futuro em relação às suas contas, a seu equilíbrio, seu orçamento familiar, em relação ao seu futuro, o futuro da sua família e dos seus filhos. Certamente, quando falamos, senhor presidente, de 6.400 demitidos, estamos falando por baixo
de 25 mil pessoas afetadas diretamente por uma decisão como essa. E não estou aqui questionando, como já disse inicialmente, decisão judicial. Eu já tomei providências, o nosso gabinete já tomamos providências para fazer chegar à Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social desta Casa, por meio de uma representação, todos esses fatos detalhadamente descritos, para que esta Casa se posicione, como não poderia deixar de ser, frente a essa situação grave que acomete o município de Campos dos Goytacazes. E devo dizer, senhor presidente, que houve um corte linear. Todas as áreas do poder público, da administração pública, foram diretamente afetadas. Só na área da saúde, foram 1.727 trabalhadores demitidos. E eu não estou falando de hipótese de demissão, eu estou falando de demissão consumada. A rede pública de saúde do município de Campos não está em condições de operar. Não está em condições de oferecer um tratamento digno à saúde da população daquela cidade. Só do Centro de Controle de Zoonoses, mais de 200 trabalhadores foram demitidos. Nós que temos aí a dengue, que não é uma doença de verão, todos nós sabemos, eu como ex-diretor do Centro de Controle de Zoonoses, como ex-secretário de Saúde de Campos, nós sabemos do trabalho efetivo que aqueles trabalhadores que atuam, os guardas de endemias, que atuam no Centro de Controle de Zoonoses de Campos, como trabalham pelo nosso município, pela saúde da população. E certamente isso poderá repercutir como índice da doença no próximo verão. Mas na área da educação, na área da segurança pública, em relação à guarda municipal, os mais variados setores, inclusive administrativos. Então, senhor presidente, é de se lamentar, eu estou e nós estamos estarrecidos. Esperamos que os recursos que têm sido interpostos pela Procuradoria-Geral do município surtam imediatamente efeitos positivos, ou seja, que haja a reversão completa desse quadro de demissão, para que a população não esteja e não continue abalada, desestabilizada, e administrativamente o município de Campos possa continuar seguindo o seu caminho. E pasmem, eu sempre ouvi dizer que quando se demite, senhores deputados, deputado Dionísio Lins, sempre na minha já não tão breve história de vida, jamais vi algo semelhante, demissão de 6.400 trabalhadores de uma só vez. Vimos algumas questões, algumas ameaças de demissões desse sentido, na época das grandes montadoras, talvez época de recessão econômica,